Nós vamos tocar hoje alguns textos. Lucas 10, João 12, Marcos 14, João 19, Marcos 16. E nós vamos falar sobre a fé sobrenatural. E vamos falar onde tudo começa. Tudo começa aos pés do Senhor, tudo começa ouvindo. A fé que vê, que enxerga, que tem revelação. A fé sobrenatural, ela não calcula, ela transborda. Quem entendeu, diga amém. E mais, a fé sobrenatural é a fé que chega no tempo certo. Vamos dizer comigo? A fé sobrenatural não calcula, transborda. A fé sobrenatural chega no tempo certo. E ela começa sempre no mesmo lugar. Aos pés de Jesus. Ouvindo. Deus revela a sua vontade por meio da sua palavra. Então nós precisamos ouvir a palavra do Senhor se nós queremos entender a vontade de Deus. Quem está aí? Vamos começar com o texto de Lucas, capítulo 10, a partir do verso 38. Fonoaudióloga. Então, Lucas, capítulo 10, a partir do verso 38. Antes de qualquer unção, houve uma mulher assentada aos pés de Jesus. Vamos ver isso. Nós vamos falar muito sobre unção. Vamos falar sobre essas 4 unções, ó. A unção dos pés de Jesus. Nossa tela está muito interativa, então não está? Ela está profética, ela está acompanhando o pregador. Imagina como eu sofria com essa tela antigamente. Quem lembra? O versículo nunca entrava. A gente está aperfeiçoando. A unção nos pés do Senhor. A unção na cabeça do Senhor. Depois nós temos a unção fúnebre para a sepultura. E depois nós temos uma unção que foi pretendida, mas nunca foi concluída, que é as 3 Marias. Maria Salomé, Maria Madalena e a Maria Mamãe de Jesus. Essa textura ficou muito linda nesse telão, hein? Vamos aplaudir Jesus pelo nosso criativo? Criativo está profético. Quem trabalha com internet? Está precisando de voluntário no nosso criativo. Onde você está? O que você está fazendo da vida que você não vai servir Jesus aqui conosco? Gente, nada é melhor do que servir a Jesus. Mas não pode ser servido de qualquer jeito. Tem que ser por uma revelação. Então, se Deus te der a revelação hoje, você vai dar seu nome hoje, tá? Quem pegou? Olha o que está escrito aqui. Lucas 10, verso 38. Cenário. Olha o cenário, guarda isso. Estamos em Betânia. Onde nós estamos? Betânia. Alguém já foi em Israel? Bom, para quem já foi em Israel, vou falar, você já vai lembrar. Quem não foi ainda, precisa ir. Em setembro nós vamos, você vai com a gente. Amém ou não amém? Eu vou andar com você lá no Monte das Oliveiras. Betânia está atrás do Monte das Oliveiras, para quem desce para o deserto da Judéia. Ou seja, é uma caminhada a pé de 20 a 30 minutos, Fabinho. Você está do Monte das Oliveiras, está em Betânia. Então, está muito próximo de Jerusalém, muito próximo do Monte das Oliveiras, e é um lugar de descanso para Jesus. Sempre que Jesus queria descansar, ele ia para Betânia. Betânia é um lugar de descanso. Ali tinha uma família que trazia descanso para Jesus. Consegue entender ou não? Jesus vai para Betânia. Ele chega perto da aldeia. Hoje é uma cidade grande, mas antes era uma aldeia pequena. Quando ele se aproxima da aldeia, Marta sai para receber Jesus em casa. Esse é o contexto da história. Quem está aí? Eu vou ler com você. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Ei, Marta amava Jesus. Marta estava servindo a Jesus, mas ela se distraiu da vontade do Senhor. Veja, porque mesmo amando a Jesus e mesmo servindo a Jesus, você pode se distrair da vontade dele. Diga por quê?
Porque ele não revela a sua vontade pelo trabalho que você faz para ele. Ele revela a vontade dele através da sua palavra. E você, para saber a vontade de Deus, para capturar o coração do Senhor, tem que se assentar para ouvir. Olha como está escrito. A fé vem. Cadê você? A fé vem. Não, completa para mim. Você é crente há 300? Ou dinossauro da fé? Cadê os presbiterianos Rex? Os assembleanossauros, os batistodontes? Vamos lá. Você que está há 300 anos no Evangelho, completa o versículo. A fé vem. Então está errado o versículo. Depois de 300 anos você continua falando errado. A fé vem pelo ouvir. E não ouvir a palavra de Deus. Não está escrito isso não. Ouvir pela palavra de Deus, o que é totalmente diferente. A palavra de Deus é Cristo. No princípio era o verbo, no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Não é quando eu ouço a palavra que eu recebo a fé. É quando eu ouço por meio da palavra. É quando eu ouço por meio de Cristo que a fé é gerada. Você sabe que um dia os discípulos oraram e disseram assim: Jesus, Senhor, aumenta-nos a fé. A fé não é algo inerente do ser humano, você sabe, né? Ou seja, a fé não vem de você. A fé que você tem foi Deus que te deu. Consegue entender? Eu não sei nem se eu podia falar isso aqui, mas eu vou falar. Um dia eu vi o professor Leandro Carnal dizendo assim: eu daria um braço meu para poder sentir o que sente uma pessoa que crê. Porque ele falou assim: eu não consigo. Talvez ninguém nunca disse para ele, porque as pessoas não têm coragem de ficar falando as coisas com clareza. Mas eu poderia dizer para ele o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a fé não nasce no coração do homem. A fé é plantada no homem por Deus. Não é uma coisa que eu decido querer. Ou Deus me dá, ou eu nunca vou conseguir. Então, ao invés de querer sentir, eu tinha que pedir a Deus que me desse. Consegue entender? E a fé, ela cresce, ela pode crescer. E ela pode alcançar níveis sobrenaturais. Quando você deixa de andar no natural, quando você passa para o sobrenatural, sua fé transborda, não faz mais cálculo. Quem pegou? Está conseguindo entender ou não? Olha isso. Marta está servindo Jesus. Por que ela serve a Jesus, Gile? Porque ela ama Jesus. Tem muita gente que ama Jesus, serve a Jesus, mas está distraído do que Jesus quer. Porque não é fazendo coisas que eu descubro o que Ele quer, é ouvindo a sua palavra. E a palavra é Cristo. Agora entenda isso aqui. Entenda isso aqui. Olha o que ele vai dizer. E aproximando-se ela, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Dizei-lhe que me ajude. Veja, ela estava servindo a quem? Pelo amor de Deus, você também está morto, hein, alma penada? Vem comigo, santo, vai. Ela estava servindo a quem? Ela estava servindo a Jesus. Por que ela está servindo a Jesus? Porque ama. Por que ela sai ao encontro dele e recebe ele em casa? Porque ama. Não tenha dúvida que Marta amava Jesus. O amor dela não é falso, não é fingido, é verdadeiro. E ela está servindo ele de verdade. Só que quando ela quer falar com ele, ela precisa aproximar. Porque apesar dela estar servindo, apesar dela amar, ela está distante. Tem muita gente servindo a Deus, muita gente servindo a Jesus, distante dele. Quer alguma coisa mais triste do que você estar perto de alguém distante? É casamento que acabou e o cara não separou? Sabe ou não? Já não tem mais vida, não tem mais vínculo, mas ele se mantém ali. Mas quer alguma coisa que
mais horrível que isso é você estar do lado de alguém que está distante de você. Esse seu silêncio quer dizer alguma coisa? A gente não pode nem falar de casamento que faz um silêncio, né? Eu quero que você ore. Porque nós estamos orando para que Deus levante na nossa igreja um ministério específico para casais. É tempo, nós estamos com 5 anos de igreja, é tempo disso acontecer, e nós estamos em oração, e Deus já vai preparar isso, para que a gente tenha um ministério específico para cuidar dos casais. Os casamentos são muito atacados, e nós precisamos blindar esses casamentos aí, com oração, com vida de Deus, amém? Guarde seu coração em oração, ore por isso. Quem está entendendo? Pastor Vitor, você está entendendo? Glória a Deus, você está elegante hoje, hein, pastor? Deus te abençoe. Pastora Carmen, está entendendo? Precisamos blindar os casamentos são muito atacados. Porque desestabilizou o casal, desestabilizou a casa. Desestabilizou a família, desestabilizou a igreja. Desestabilizou a igreja, o diabo faz a festa. Está conseguindo pegar? Vamos lá. Então, quando ela quis falar com o Senhor, ela precisou se aproximar, porque ela serviu o Senhor, mas estava distante dele. Respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada por muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte e não lhe será tirada. Veja, Marta, você está ansiosa. Diga comigo, ansiosa. Escuta bem, presta atenção. Igreja não é lugar de gente ansiosa. Aqui você tem que acalmar. Porque a sua ansiedade pode estar impedindo Deus de falar com você. Pegou ou não? Quando as pessoas chegam na igreja, geralmente elas são ansiosas. Aí, quando elas vão se decepcionando, elas vão acalmando. Porque Deus usa as decepções para acalmar você, para arrancar de você a ansiedade. Ai, pastor, estou tão decepcionado com a igreja, Deus está removendo sua ansiedade. Fica calmo. Tem que se decepcionar, senão não acalma. Calma, eu estou tão frustrado. Deus está removendo a ansiedade. Frustração é Deus removendo sua ansiedade. Decepção é Deus removendo sua ansiedade. Tem que acalmar o coração. Aqui, a única coisa que tem que ser rápida é o seu espírito. O resto tem que ser com calma. Está conseguindo entender ou não? Espírito acelerado. A mente e o corpo, vai com calma, porque não aguenta o espiritual não, tá? O nosso corpo físico não aguenta, não suporta a pressão espiritual. Você adoece, até morre se deixar. Tem que tomar cuidado. Quem está aí? Quem está conseguindo entender o que eu estou falando? Então diga comigo, toda ansiedade tem que sair da minha vida. Diga para quê? Você poder ouvir a Deus. Quem é ansioso aí? Levanta a mão, deixa eu ver. Vixe, meu Deus. Levanta de novo, deixa eu ver esse negócio. Você também é ansioso, pastor Ney? Eu sou ansioso, Ney? O pastor Ney é comedido, então quando ele diz um pouco, quer dizer que é muito. Eu sou muito ansioso. O que Deus faz quando Ele quer falar comigo? Ele me para. Porque a ansiedade pode estar impedindo o falar de Deus na nossa vida. Você consegue entender? Quem consegue entender? De vez em quando é bom você parar tudo. Tranca lá a porta do seu quarto. Manda todo mundo ir dormir. Ninguém vai morrer. E para. Tem hora que eu tenho que parar tudo. Porque senão Deus não fala. Quem entendeu? Marta, estás ansiosa e afadigada. Gente perigoso na igreja é gente afadigado, gente cansado. Eu digo que o cansaço, ele é pior, a pessoa cansada na igreja é pior do que uma endemoniada. Porque a endemoniada você fala, sai em nome de Jesus, o diabo vai embora. E o cansado? Para a gente cansado, o céu está de bronze. A presença de Deus nunca se manifesta, Deus nunca fala. Sem falar que eles são os primeiros que morrem. Os cansados e afadigados. Porque a nossa jornada na igreja, ela é prefigurada lá atrás
no Velho Testamento como a jornada de Israel no deserto. Ou seja, aquela jornada de Israel, 40 anos andando pelo deserto, ela prefigura a jornada nossa como igreja. E o que aconteceu lá atrás com Israel? 2 milhões de pessoas saíram em marcha pelo deserto. Os inimigos do povo de Deus, os amalequitas, se enterraram na areia do deserto. E Israel passou. Quem ia na frente? Os homens de guerra. Então os amalequitas se enterraram, passaram os homens de guerra. Depois vinha a Arca da Aliança, depois as mulheres e as crianças. Por último, os cansados e afadigados. Quando Israel passou, os amalequitas se levantaram da areia, vieram por trás e atacaram e mataram todos os que estavam cansados, afadigados e os fracos. Gente cansada na igreja são os primeiros a morrer. Você consegue entender? A gente trava muitas batalhas, muita guerra espiritual, e quem está cansado é o primeiro que sucumbe. Olha para quem está do seu lado e diga assim: você precisa descansar. Se é seu marido, diga para ele: eu preciso descansar num lugar bem bonito. A gente precisa descansar, você está aí ou não? Agora, temporada de inverno na América do Sul. Vai esquiar em algum lugar? Vocês são sem fé demais, gente. Eu falo para o cara esquiar e... Não, Deus vai te abençoar. Você vai para Bariloche, Vila Langostura, Las Lenhas, vai passear, vai comer uma carne boa, vai esquiar na neve, vai relaxar, vai refrescar a cabeça no frio, vai para Gramado, entendeu? Vai descansar um pouco. Depois volta para a igreja. Vai querer morar lá longe de nós, não. Quem entendeu? Você entendeu até aqui? Então veja, Maria estava sentada aos pés de Jesus e ouvia a sua palavra. É isso que fez com que ela capturasse o coração do Senhor. Aquela primeira unção nos pés de Jesus, quem vai fazer? Maria. E por que ela vai fazer? Porque ouvindo, ela entendeu qual era a vontade do Senhor. Sabe, o cenário do final dos tempos é esse. Um monte de gente apresentando serviço e o Senhor reprovando. Olha como os caras chegaram diante de Jesus na volta do Senhor. Está registrado na Escritura. Senhor, em teu nome expelimos demônios. Em teu nome falamos em novas línguas. Em teu nome fizemos milagres, curamos as pessoas, demos sinais, fizemos maravilhas, prodígios. Jesus disse: apartai-vos de mim, não os conheço. Não conheço de como nunca te vi. É não reconheço você, não te aprovo. A palavra grega, você pode traduzir por aprovar. Eu não te aprovo. Eu sei que você fez, mas eu não aprovo você. Porque, veja, eu não sou aprovado por aquilo que faço, é porque eu fui aprovado que faço. Vou falar de novo. Nós não somos aprovados por Deus por aquilo que fazemos. É porque nós fomos aceitos e aprovados é que fazemos. Você está aí ou não? A igreja, posso falar? Ou você vai estar com medo de alinhamento? Porque aqui agora tem uns crentes com medo de alinhamento, tudo fresco. Bando de crente mole. Os crentes raiz parece que não existe mais, agora é tudo, sei lá, pai de pet. Não, eu quero os crentes mesmo, pô. Cadê os crentes de verdade? Crente gosta de ser alinhado por Deus. Porque crente de verdade, sabe, se nós não somos alinhados, nós morremos. Precisamos estar alinhados para andar na vida. Então, deixa eu te contar uma coisa, presta atenção, pode alinhar? A igreja, ao meu ver, tá? A minha leitura como pastor, no século 21, que eu nasci lá no século 20. Meu Deus, meio século de vida. Sangue de Jesus. Quem já passou de 50 aí? Aí, ó. Estamos todo mundo do século passado. Veja, olha isso aqui. Entenda isso. As pessoas vêm à igreja para consumir o que Deus tem. Mas os filhos de Deus não são consumidores do que Deus tem, são herdeiros do que Deus é. Você consegue entender ou não? Quem se aproxima do Senhor com o coração de filho, sabe que é herdeiro daquilo que ele é. Então você não se aproxima para consumir o que ele tem. Quem está conseguindo entender?
Enquanto você tiver esse coração de consumista, você nunca de fato vai ter um verdadeiro encontro com o Senhor. Nunca vai ter compromisso com Deus. Nunca vai ter compromisso com a igreja. Nunca vai ter compromisso com a obra. Nunca vai entender o mistério da fé. Porque você tem que trocar tudo por mais um. É tudo para alcançar mais um. E o que é que nós estamos fazendo? Se eu pedir para você fazer uma lista de prioridades aí na sua vida, Jesus vai estar no topo? Ou você vai colocar um monte de coisa no topo para depois ter a desculpa que se você tiver tudo isso, você vai servir a Deus? Porque é o seguinte, se o Senhor me der dinheiro, eu vou te servir. Se o Senhor me fizer um bom emprego, eu vou te servir. Se o Senhor me fizer conquistar isso, eu vou te servir. É tudo mentira. Você está mentindo para você mesmo. O dia que Jesus for prioridade, você vai alcançar todas essas coisas, porque Ele já é prioridade. E aí, fala alguma coisa. Está pegando ou não? Veja, quem ouve, vê. Quem ouve, enxerga. Quem ouve, tem a revelação. Quem se distrai, perde o time, perde a hora. Toda a fé que enxerga quem Jesus é, nasce no mesmo lugar, aos pés dele, ouvindo a palavra, porque é nela que a vontade de Deus se revela. Maria escolheu a boa parte, parou, assentou-se, ouviu, capturou o coração do Senhor. Marta amava Jesus, servia Jesus, mas estava ocupada demais para assentar, ficou sem a revelação que se move para a adoração correta. Consegue entender, gente? Às vezes nós estamos aqui mas nós não temos a revelação que nos move para a verdadeira adoração. Então, esse texto aqui, ele não está querendo transmitir para você a condenação de Marta. Ele está querendo trazer para você um alerta. Consegue entender? Não vá pelo mesmo caminho. Escolha como Maria a boa parte. Olha o que Jesus disse. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Ninguém vai ter poder de tirar de você a boa escolha que você fez. Quem está aí? Então vamos para a primeira unção. João capítulo 12, do verso 1 ao 8. Maria unge os pés de Jesus. João capítulo 12, do verso 1 ao 8. Maria unge os pés de Jesus. Então, Jesus, 6 dias antes da Páscoa, chegou a Betânia. Veja, nós estávamos em Lucas capítulo 10. Uma outra tradição de igreja, tradição lucana. Agora nós estamos em João, tradição joanina. Outra tradição, tradição da Ásia Menor, lá da Turquia, da antiga Anatólia. Outra tradição, mas as duas tradições estão retratando e narrando o mesmo cenário. Betânia, o lugar onde Maria ouviu, também é o lugar onde ela vai ungí-lo. Está conseguindo entender ou não? Ele está em Betânia, falta quantos dias para a Páscoa? 6 dias. Lázaro estava lá, porque havia ressuscitado. Lázaro estava lá. Havia ressuscitado. Lázaro ressuscitou e foi para sua casa com suas irmãs. Foi ceiar com Jesus. Você vai ressuscitar para ceiar com Jesus também. Mas vamos lá. Fizeram ali, pois, uma ceia. Marta servia. Lázaro era um dos que estavam com ela mesmo. Está pegando o cenário, está capturando que o cenário é o mesmo? Veja, lá Jesus chegou na casa de Marta e Maria, em Betânia. Aqui Jesus está com Lázaro na mesa, Marta está servindo, lá Marta estava servindo, aqui Marta está servindo. Está conseguindo entender? Ainda que sejam tradições distintas, Deus está revelando para nós todo o cenário completo. Olha isso. Lázaro era um dos que estavam com ele à mesa. Maria, tomando um arretel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e a casa se encheu do cheiro do unguento. Eu quero falar aqui de algumas coisas. Primeiro, essa mulher que ouviu a Jesus, que compreendeu, que enxergou quem Jesus era, quebrou um protocolo social e quebrou uma tradição religiosa para transbordar uma fé sobrenatural na presença de Jesus. Consegue entender? Quando você alcança uma fé sobrenatural, você vai quebrar protocolos.
você vai quebrar protocolos sociais, você vai quebrar protocolos religiosos. Veja bem, quem alcança uma fé sobrenatural nunca vai ser visto como todo mundo. Você nunca vai ser visto como mais um no meio da manada. Você já viu que no Brasil as igrejas querem enquadrar todo mundo na mesma coisa, né? Se você fizer qualquer coisa diferente, eles já se apartam de você e dizem que você não é de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa. As pessoas que têm revelação nunca vão andar como a manada. Todo mundo estava cumprindo os protocolos sociais. Todo mundo estava cumprindo os ritos religiosos. A mulher quebrou tudo. Ela quebrou o protocolo social, ela quebrou o rito religioso. Ela acessou um lugar que era só para homens, quebrou um unguento de nardo puro. Deixa eu te falar uma coisa. O nardo era a especiaria aromática mais cara da época. 1 grama de nardo custava 20 vezes mais do que 1 grama de mirra. Ela pegou a especiaria mais cara. Ela quebra um vaso de alabastro de unguento de nardo puro, o que é mais caro ainda. E derrama aos pés de Jesus algo equivalente a 300 denários. Aproximadamente 1 ano de trabalho de uma pessoa daquela época. Ela derrama 1 ano de trabalho nos pés de Jesus. Enxuga os pés dele com o cabelo. Na mesma cidade, na mesma casa, na mesma ceia, na mesma presença, tem alguém fazendo cálculo. Judas calculou e disse: esse unguento vale mais de 300 dinheiro, por que não vendeu e deu aos pobres? Isso é um desperdício. O que aquele que anda numa fé natural chama de desperdício, o Senhor chama de boa obra. O Senhor chama de adoração. O que é um desperdício para quem anda na mente natural é adoração para quem tem uma fé sobrenatural. Veja, por que ela derramou? Porque ela enxergou quem Jesus é. Por que Judas calculou? Porque não enxergou quem Jesus era. Quando você não enxerga a pessoa de Jesus, você calcula. Mas quando você enxerga, você transborda. Porque nada é muito para a pessoa certa. Mas tudo é custoso se eu não enxergo a pessoa. Você conseguiu entender ou não? Veja bem, é a mesma cidade, é a mesma casa, é o mesmo Jesus. Um está transbordando, o outro está calculando. Fala alguma coisa, pelo amor de Deus. A pergunta é, você, Luiz, está em que time esse pessoal aí? Dos que transborda ou dos que calcula? Essa é a pergunta que você tem que fazer para você mesmo. Eu estou entre os que transbordam ou os que calculam. Por quê? Quem transborda ouviu a palavra e enxergou Cristo. Quem está calculando é porque ainda não viu nada. Anda na mente natural. Mas o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Só o homem é espiritual. Então você tem que usar a sua fé sobrenatural. Você tem que andar no Espírito. Tem que ser o seu Espírito a enxergar essa fé. Quem está comigo? Quem está comigo? Quem está comigo? Irmão, presta atenção, eu não estou pregando para um povo que vai sair daqui e morrer na esquina. Eu estou pregando para alguém que vai agarrar essa palavra e vai ativar uma fé tão sobrenatural que você vai enxergar Jesus com tanta clareza que o seu transbordo na presença dele vai ser considerado para você adoração. Conseguiu entender ou não? Para você é um ato de adoração. Veja, Judas Iscariotes, verso 4. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que havia de traí-lo, só coincidência. Só coincidência. Quem trai? Quem não enxergou quem ele é. Se Judas tivesse enxergado quem Jesus era, não ia traí-lo. Consegue entender, irmãos? Quem trai? Quem ainda não teve revelação. Quem trai? Quem não enxergou. Ele vai traí-lo, mas antes de traí-lo, olha o que ele está fazendo. Ele calcula. Por que não se vendeu este unguento, verso 5, por mais de 300 dinheiros e não se deu aos pobres?
Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, e tinha bolsa e tirava o que nela se lançava. Veja bem, a sua adoração revela o coração do outro. Porque a adoração de Maria expôs o Judas na sua verdadeira identidade. Era um ladrão. Não tinha nenhum cuidado com o pobre. Era só uma desculpa para calcular. E quando calculou, ele disse, é desperdício. Você entendeu? Nada que é derramado aos pés de Jesus pode ser um desperdício. Para quem enxerga quem Jesus é. Mas para quem não enxerga, tudo é desperdício. Você consegue pegar ou não? Consegue pegar ou não? Somente está alcançando? Fala comigo, crente. Eu preciso terminar, eu tenho minutos para terminar isso aqui. E você olha para a minha cara como se não estivesse entendendo nada. Pelo amor de Deus, fala comigo, você está entendendo? Olha isso. Verso de número 7. Disse, pois, Jesus, deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isso. Porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Ou seja, você quer fazer caridade? Você tem 24 horas do seu dia, 365 dias por ano. Por que você lembra de fazer caridade só na hora de adorar Jesus? Alguma coisa errada não está certa. Consegue entender? Quem consegue entender o que eu estou falando? Você vai ter gente pobre a vida... Jesus está afirmando que sempre vai ter pobre. Não se preocupe, você vai poder fazer caridade do dia que você quiser. Agora, Jesus vai estar você vai estar na presença dele, e ele vai estar aí disponível para você todo o tempo? Não, vai chegar uma hora que se você não acertar o tempo, você vai perder o passo. Conseguiu entender, irmãos? Deus está falando no seu coração, irmão? Pelo amor de Deus, vamos lá. Calcular o preço ou ver a pessoa? Judas calcula o preço. Ele vê só um número. 300 dinheiros, ele falou. Para que esse desperdício? Ele conta o custo e perde a pessoa. Já Maria vê a pessoa. Ela ouviu, enxergou quem ele é, e ela derrama um ano de salário aos pés dele. E isso é adoração. E a adoração não faz conta. Só transborda. Quem está pegando? Olha isso. Não fomos nós que elevamos o gesto de Maria. Não sou eu como pregador que estou elevando o gesto de Maria. É o próprio Jesus. Jesus diz, ela me fez uma boa obra. Para o dia da minha sepultura guardou isso. E disse mais, onde esse evangelho for pregado, o que ela fez também será contado em sua memória. O olhar que calcula chamou de desperdício, o Senhor chamou de adoração, e o mundo inteiro vai lembrar. A fé sobrenatural é uma fé tão poderosa que o mundo não pode esquecer. O mundo inteiro vai lembrar. O mundo inteiro vai ficar sabendo, o mundo inteiro vai lembrar de alguém que teve uma fé sobrenatural na presença de Jesus e transbordou. Jesus diz, aonde o evangelho for pregado, também farão menção dela. Olhe para quem está do seu lado e diga assim, a sua fé vai te fazer entrar para a história. Segunda unção, a segunda unção. Jesus é ungido na cabeça. Onde está o texto? Marcos 14, a partir do verso 13. Se você ler o verso 1 e 2, você vai ver que faltam 2 dias para a Páscoa. No texto anterior, faltavam 6 dias para a Páscoa. Agora faltam 2 dias para a Páscoa. Na primeira unção, ela ungiu os pés de Jesus. Na segunda unção, unge-se a cabeça de Jesus. Ok? Você está conseguindo entender? Diga amém. Verso 3, estando ele em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão, o leproso. Não pode ser leproso, senão não estava na casa dele. A lei proíbe que você entre na casa de um leproso. Se Jesus está aí, provavelmente o leproso foi curado. Só que as pessoas insistem em te ver como você era antes de Jesus entrar na sua vida. E não querem admitir quem você se tornou depois que ele entrou na sua vida. Vou falar de novo, as pessoas sempre querem te chamar por aquilo que você foi e não querem admitir aquilo que você é, depois que Jesus cruzou caminho com você. Depois que Jesus entra na vida do leproso, o leproso não é mais leproso.
Senão Jesus não estaria na casa dele. Era proibido entrar, até se aproximar da casa de um leproso. Só se ele fosse curado que você podia voltar a acessar aquela casa e tinha que fazer uma oferta de remissão pela casa. Escute bem, Jesus está na casa de Simão o leproso. As tradições mais antigas vão dizer que Lázaro, Marta e Maria eram parentes de Simão. Há parte da tradição antiga que diz até que Simão era pai de Maria, Marta e Lázaro. Está conseguindo entender ou não? Simão está com Jesus em sua casa e a mulher invade de novo o lugar aonde eles estão assentados, com um vaso de alabastro de nardo puro de muito preço, e quebrando o vaso, derrama sobre a cabeça. E alguns ouvem em si mesmos, que se indignaram e disseram: por que se fez esse desperdício de unguento? Podia se vender por mais de 300 dinheiros e dar aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, para que a molestais? Ela fez-me uma boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes o bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que podia, diga comigo, antecipou-se. Então não basta ter uma fé sobrenatural, tem que chegar na hora. Ela se antecipou e ungiu o corpo dele para a sepultura. Ele não quer dizer que se ela não unge, ele não podia morrer. A cruz não depende da unção de uma mulher, mas a unção de uma mulher honrou a sua morte, proclamou a sua morte de forma profética, antes mesmo da morte chegar. Você consegue entender ou não? As nossas atitudes podem ser proclamações proféticas. Eu vou dizer de novo, as nossas atitudes diante do Senhor, quando usamos uma fé sobrenatural, elas podem ser uma proclamação profética, que honra o Senhor e anuncia os seus feitos. Quem está aí? Fala alguma coisa, pelo amor de Deus. Olha isso. Para o dia da minha sepultura ela guardou isso. Ela se antecipou, fez o que podia, se antecipou a ungir o meu corpo para a sepultura. Na verdade, e a verdade vos digo, que em todo mundo, onde esse evangelho for pregado, também dela será contado, se fará contar para a sua memória. Também o que ela fez será contado para a sua memória. Lembrarão dela pelo que ela fez. Quem está aí? Agora, ela unge Jesus na cabeça. Quem era ungido na cabeça? Reis, profetas, sacerdotes. Jesus é ungido como um rei, honrado como um rei, honrado como um profeta, honrado como um sacerdote. Por quê? Porque uma fé sobrenatural transbordou sobre a cabeça do nosso Senhor. E ele agora é ungido como rei, Messias, o Cristo, que significa ungido. A segunda unção é a coroação do Senhor, e a cruz é a posse do seu trono. É ali que ele tomou toda a autoridade no céu e na terra. Está conseguindo entender? Diga amém. Agora, nós vamos ver uma outra unção. Veja, essa unção fúnebre é a unção de Nicodemos. Porque Jesus tinha discípulos ocultos, são chamados criptocristãos. São discípulos envergonhados, meio parecido com você. Discípulos que andam nas sombras. Ninguém lá no trabalho deles sabe que eles são crentes. Ninguém na escola sabe que eles são crentes. Ninguém na faculdade sabe que eles são crentes, entendeu? Mas quando tem um amanhecer para Jesus, aí eles estão lá. Aí o cara fala: você aqui? Assim era José de Arimateia. Discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus. Tem muita gente que não assume publicamente a sua fé com medo do que as pessoas vão pensar. Do mesmo jeito que você se envergonha de Jesus, um dia ele vai se envergonhar de você. É o que a Bíblia diz. Quem me confessa diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai. Quem de mim se envergonha diante dos homens, também eu me envergonharei dele diante do meu Pai. Estou falando numa linguagem que você entende, mas é isso que o versículo diz. Consegue entender ou não? Olhe para isso aqui, preste atenção. Verso 38 de João 19. João 19, verso 38 até o 42. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe permitiu. Então, foi e tirou o corpo de Jesus. Veja,
Nicodemos, que era discípulo de Jesus oculto, teve que se expor diante de Pilatos. Diga por quê? Porque diante da cruz, Nicodemos se revela um verdadeiro discípulo. Quando você olhar para a cruz, irmão, você vai sair do anonimato. Quando você olhar para a cruz, a vergonha vai sair de você. Quando você olhar para a cruz, você vai enfrentar qualquer coisa por Jesus. Nicodemos era outro, que só vinha ter com Jesus de noite, na sombra, na escuridão. Mas agora, vai ter que se juntar com José de Arimateia, para ungir Jesus, para colocar os lençóis no seu corpo e sepultá-lo. Nicodemos, que sempre encontrava com Jesus de noite, agora vai ter que ungí-lo à luz do dia. Quando olha para a cruz, você sai das trevas e vem para a luz. Sai da escuridão, sai da sombra, sai da noite e vem para o dia, vem para a luz. Está conseguindo entender ou não? Nicodemos toma 100 arretéis, quase 30 quilos de especiarias aromáticas, 100 arretéis de mirra e aloés. A mesma quantidade de especiarias aromáticas usadas para sepultar o rei Asa no Antigo Testamento. Ou seja, Nicodemos vai sepultar Jesus como se sepulta um rei. Nicodemos é fariseu. Entre as castas do judaísmo, os fariseus, os saduceus, os essênios, os fariseus eram os que acreditavam em ressurreição. Nicodemos acreditava na ressurreição. Então, quando Nicodemos unge Jesus, ele sabe que aquele corpo vai entrar em decomposição. E o cheiro, aquele cheiro ruim, não pode ser sentido. Por isso as especiarias aromáticas. Para que a memória de um grande rei seja sempre positiva. Nicodemos vai sepultar Jesus como um grande rei. Marta acreditava na ressurreição. Quando Jesus chegou em Betânia, Lázaro estava morto há 4 dias. Maria disse, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas agora, tem 4 dias que ele está sepultado e o corpo já cheira mal. Aí Jesus disse, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Ele vai ressuscitar. Aí Marta responde diante do ele vai ressuscitar. Ela, eu sei, ele vai ressuscitar no último dia. Eu também sei, eu creio nisso. Aí Jesus vai falar, não, eu sou a ressurreição e a vida. É agora. Mas o corpo está fedendo. Vai vir agora de volta. Consegue entender? Por mais que eles crescem na ressurreição, eles tinham consciência que o corpo entrava em decomposição. Nicodemos está ungindo um corpo que ele sabe que vai entrar em decomposição, mas ele honra esse corpo morto. E ele derrama 100 arretéis de mirra e aloés sobre um corpo morto. A fé sobrenatural transborda. É uma fé que transborda. Nicodemos está transbordando em fé. Você está conseguindo entender ou não? Agora, se ele transborda sobre um corpo morto, que ele crê que vai ressuscitar, imagine você que se depara com Jesus vivo todos os dias. Você está na presença de um Jesus ressuscitado. Nicodemos ungiu um Jesus que ia ressuscitar. Você está diante de um Jesus ressuscitado. Como que a sua fé não transborda? Não dá para andar com uma fé natural, tem que ser sobrenatural. Você está conseguindo entender? Quem está aí? Quem está aí? Fala alguma coisa. Balança a mão direita, só para ver que você está vivo. Balança a mão direita para ver que você está bem. Irmão, a sua fé tem que ser sobrenatural. A fé que transborda é sobrenatural. Quem está entendendo, diga amém. Faz sentido transbordar sobre um corpo morto? Não, só quando você não anda no natural que isso faz sentido. Só para quem está em espírito essas coisas faz sentido. Não faz sentido para quem é natural, para quem é carnal. Quem está aí? Nicodemos sempre vinha de noite. Agora ele transborda a luz do dia. Nicodemos tinha procurado Jesus de noite, no escondido. Agora, diante da cruz, ele aparece e dá ao rei um sepultamento de rei. Cerca de 30 quilos de mirra e aloés. O aloés não é aloe vera, não. É uma madeira. É uma madeira de especiaria aromática caríssima. Caríssima. Usada para sepultar reis.
Você está conseguindo entender ou não? Essa madeira, no antigo mundo, naquela época, ela chegou a ter o mesmo valor de ouro. Você trocava essa especiaria aromática por ouro, no mesmo preço. Quem está conseguindo entender? Maria transbordou em valor, não em dinheiro, em valor. 1 ano em um frasco. Nicodemos transborda em volume 30 quilos de especiaria. Mas os dois enxergaram a mesma pessoa. Por isso que ninguém calculou nada. Não sei nem se você está preparado para ouvir isso, mas eu preciso falar. Não é que a sua fé é pequena. É que precisa ter coragem para deixar brotar a fé sobrenatural nos dias mais difíceis da sua vida. Deus escolhe os piores dias da sua vida para fazer crescer essa fé em você. Você está conseguindo entender ou não? Você está conseguindo entender ou não? Eu nunca vi um anjo falar de fé. Porque se eu estou vendo, eu não preciso ter fé. Fé é a certeza do que eu não estou vendo. Isso só é possível no Espírito. Isso só é possível se sua mente atinge o sobrenatural. No natural, você tem que ver. Ó Tomé, eu só creio se eu ver as feridas na sua mão e se eu colocar o meu dedo. Aí Jesus aparece e fala assim: olha as minhas mãos, olhe também o meu lado. Não só veja, toque e seja crente e não incrédulo. Mas você viu? Viu. Agora você crê? Creio. Não, não precisa. Porque a fé é só quando não vê. Se você viu, já não precisa de fé. Cheguei agora. Experimenta na próxima vez. Não pedir para ver. Só confiar. E transbordar. Pensou se Nicodemos pensasse: só se eu ver ele vivo, eu entrego o azeite. Se eu ver ele vivo, eu entrego o aloés. Se eu ver ele vivo, eu entrego a mirra. Não, eu entrego sobre um corpo morto, porque eu sei que vai ressuscitar. Eu vou dar a ele a honra de um rei, porque eu sei que ele é rei, mesmo tendo morrido na cruz. Consegue entender? E por último, uma unção pretendida, nunca realizada. Marcos 16, 1, 2 e 3. E passado o sábado, seja no domingo pela manhã bem cedo, antes do sol nascer, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Maria Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã, cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra? Fé genuína. Fé verdadeira, não é uma fé falsa, mas é uma fé que se manifesta fora de tempo. Então não adianta eu ter uma fé verdadeira se essa fé se manifestar fora do tempo. Fé verdadeira, fé genuína. Elas acordaram cedo no domingo. Shabat elas não podiam fazer nada, mas passou o sábado, elas foram, compraram aromas e foram ungí-lo. Só que quando elas chegaram no sepulcro, elas encontraram no sepulcro apenas a cabeceira e aos pés do lugar onde o corpo de Jesus tinha sido posto 2 anjos que disseram: por que vocês buscam entre os mortos aquele que vive? Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Veja, chega a arrepiar. Chega a arrepiar. Porque elas ouviram isso diante de um sepulcro. Você vai ouvir isso diante de um arrebatamento. O dia que as pessoas vierem aqui buscar Jesus, ele já não vai estar. Nem ele, nem eu. Você eu não sei.
Porque se ele vai, eu vou com ele, irmão. Você não sei o que vai fazer. Vai para Disney. Eu vou com Jesus. Você vai também? É isso. Fé sobrenatural. Para ser arrebatado dessa terra. Para ser tomado desse mundo. Você tem que ter essa fé. Quem está aí? A fé é genuína. Mas foi fora do tempo. Olha a diferença de Maria. Antecipou-se. Olha essas. Chegaram atrasadas. Então, ainda que você tenha uma fé genuína, Deus te dá a oportunidade de manifestar essa fé, você deixa passar. Deus te dá a oportunidade de manifestar essa fé, você deixa passar. A hora que você decidir manifestar essa fé é tarde. Falou? Falou no seu coração? Deus falou com você? Amém ou não amém?